Olá pessoal, professor Tiago Colica por aqui. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre aparições marianas que eu trato no meu livro Progresso às Avessas, que vai ser lançado pela editora Estudos Nacionais em breve. Bom, hoje eu vou falar da aparição de Fátima, uma aparição que aconteceu na metade Teve uma aparição de um anjo para 3 criancinhas em 1916 e um ano depois, em 1917, 13 de maio de 1917, houve uma aparição de Nossa Senhora, que havia sido anunciada pela aparição do anjo. Nessa primeira aparição, Nossa Senhora apareceu pairando sobre uma nuvem, sobre um arbusto, que estava sobre um arbusto, a 3 criancinhas que brincavam numa região de Fátima, em Portugal, chamada Cova da Íria. Nossa Senhora falou para as crianças não terem medo, para elas rezarem, para elas voltarem àquele mesmo local do dia 13 de cada mês pelos próximos 6 meses. E elas assim fizeram. Na terceira aparição, 13 de julho de 1917, as crianças já tinham sido interrogadas, ninguém acreditava nelas, mas uma parte da população não acreditava, uma parte acreditava. O governo era um governo maçônico em Portugal naquela época, e eles tentaram sabotar as aparições de várias formas, e as crianças, para que as pessoas acreditassem, pediram para que Nossa Senhora fizesse um milagre. Ela prometeu que um milagre seria feito, né, e logo em seguida ela revelou 3 segredos para as crianças. Né? O primeiro segredo foi uma visão do inferno, né, que as criancinhas descrevem depois. Todo mundo viu elas gritando durante a visão, né, mas só as crianças ouviam e viam, as pessoas em volta não conseguiam saber o que era. O segundo segredo foi uma mensagem que Nossa Senhora passou para elas, uma mensagem inédita em aparições desse tipo, porque envolvia um país em específico e um pedido de cunho político. Eu vou ler aqui a mensagem para vocês. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar logo, ela se refere à Primeira Guerra Mundial, que estava em curso naquele momento, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Quer dizer, mesmo que os erros da Rússia se espalhem, no fim, após os erros se espalharem, o coração de Maria triunfará. O que isso significa? O Santo Padre consagrará a Rússia ao meu coração, ela se converterá ao catolicismo, e será concedido ao mundo um tempo de paz. E aí a mensagem termina da seguinte forma: em Portugal, o dogma da fé será sempre preservado, vírgula, etc. Esse vírgula, etc. consta de fato nos escritos da Irmã Lúcia. Uma das criancinhas virou a freira Irmã Lúcia. Então aqui, pessoal, você tem uma mensagem de cunho político, né, pedindo a consagração de um país em particular. A consagração é uma reza feita nesse caso, a Nossa Senhora apareceu à Irmã Lúcia anos mais tarde, dando explicações específicas de como deveriam ser essa comunhão reparadora nos primeiros sábados e essa consagração. Comunhão reparadora é uma comunhão que as pessoas oferecem no primeiro sábado, nos primeiros 5 sábados do ano, em reparação a 5 ofensas a Nossa Senhora. Isso foi rapidamente implementado pela Igreja, assim que a informação chegou no Papa, virou algo recomendado pela Igreja oficialmente. Então, nos 5 primeiros sábados, o primeiro sábado de cada um dos 5 primeiros meses do ano, há uma comunhão reparadora por 5 ofensas diferentes que são feitas a Nossa Senhora. Isso aí foi feito, mas a consagração à Rússia, como Nossa Senhora determinou, nunca foi feita. Várias consagrações foram feitas. Teve 2 consagrações feitas pelo Pio XII, em 42 e 52. Teve uma consagração feita por Paulo VI, em 64. Teve 2 consagrações feitas por João Paulo II, uma em 82 e uma em 84, e uma feita pelo Papa Francisco em 2013. Mas nenhuma delas atendeu ao pedido específico. Nossa Senhora apareceu para a Irmã Lúcia e disse que a consagração tem que ser feita citando a Rússia nominalmente, e ela tem que ser feita pelo Papa e em comunhão com todos os bispos do mundo. Então todos os bispos têm que participar fisicamente, seja lá em Roma, ou indiretamente, fazendo uma consagração junto com o Papa. Todos teriam que fazer isso em conjunto.
Nenhuma dessas atendeu a esse requisito. A que ficou mais próxima foi a de 1952, em que o Papa Pio XII ele cita a Rússia nominalmente, mas ele faz isso em privado. Ele tá documentado nos escritos dele que ele fez uma reza para consagrar a Rússia, mas fez sozinho, sem a participação dos bispos. Em outras ocasiões foram feitas assim, consagrações com os bispos, mas nunca citando a Rússia nominalmente. Assim, consagramos o mundo a Nossa Senhora, mas nunca citavam a Rússia. Por pressões internas do Vaticano, já falei no vídeo anterior das infiltrações da igreja, por pressões externas, para não ter conflito com a Igreja Ortodoxa Russa e para não ter conflito com a União Soviética. Alguns religiosos, teólogos, historiadores dizem que o céu teria aceitado a de 1984 porque dela se seguiram a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Só que é o seguinte, a mensagem fala que a Rússia se converteria ao catolicismo, isso nunca aconteceu, e seria concedido ao mundo um tempo de paz, porque nós entraríamos no período chamado o Triunfo do Imaculado Coração de Maria, que se remete, de acordo com a tradição católica, se remete aos fins dos tempos. É a mulher vestida de sol, descrita no Apocalipse, que venceria o adversário, o dragão vermelho, através do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Isso não aconteceu, definitivamente não aconteceu. E mesmo que tivesse acontecido, mesmo que essa de 1984 tivesse sido aceita, os erros da Rússia já tinham se espalhado. Os erros são muitos, eu vou fazer uma listagem aqui bem rápida, de forma bem resumida. A começar imediatamente após a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia, era disso que Nossa Senhora estava falando. Naquela época não estava muito claro, o que seriam os erros da Rússia. A Rússia era uma monarquia decadente, com uma economia agrária, que estava muito atrasada em relação aos outros países da Europa. Então, que ameaças, que erros que a Rússia poderia espalhar? Para as criancinhas de Fátima, a Rússia era uma mulher malvada, eles mal sabiam que era um país. Então assim, mas logo em seguida, no fim das aparições, a última foi em outubro, logo em seguida, assim, 2 semanas depois, houve a tomada do poder pelos bolcheviques. No período de transição com o fim da monarquia, dos czars, e tinha um governo de transição e eles tomaram o poder à força, liderados por Lenin, Trotsky, todo aquele pessoal. Uma das primeiras coisas que eles fizeram, eles começaram a treinar marxistas que fundaram o Partido Comunista Chinês. Daí segue-se a Revolução Comunista na China, e com a expansão do regime na China e com o apoio da Rússia, você tem Guerra da Coreia, que instalou a Coreia do Norte, você tem a Guerra do Vietnã, uma das mais sanguinárias e mais longas do século XX, você tem o genocídio do Camboja. Então aqui os erros da Rússia se espalharam pela Ásia. Em paralelo a esses acontecimentos, você tem um pacto chamado Pacto Stalin-Hitler. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não podia ter um exército, de acordo com o Tratado de Versalhes. Ela foi responsável por pagar boa parte da destruição da Primeira Guerra e ela não podia ter um exército. Como que Hitler formou o exército dele? Recebendo dinheiro, armamento, território, treinamento de Stalin. Então o governo da União Soviética produziu diretamente o exército da Alemanha e tinha um pacto para que a Alemanha iniciasse a guerra e a Rússia entraria em seu apoio em seguida. Na verdade, a ideia de Stalin era que os alemães seriam ponta de lança, eles iam iniciar a guerra, iam entrar em conflitos com várias regiões, vários países da Europa. Só que eles não tinham uma ideologia que fosse razoável, o Stalin achava que eles eram todos malucos, eles eram mesmo, e que eles não iam conseguir sustentar o Reich. Então eles iriam iniciar a guerra, iam destruir vários países da Europa. Quando tivesse tudo destruído, a União Soviética viria e tomaria todo o território. Só que no meio do processo, Hitler trai Stalin e resolve invadir a União Soviética. Aí vem os Estados Unidos e apoiam a União Soviética porque eles estavam do lado dos aliados. Então, com a derrota da Alemanha, aconteceu da mesma forma, exatamente como Stalin pensou. A Europa estava destruída, ele foi ocupando todo o leste europeu. E aí segue-se outros genocídios, que já haviam tido genocídios em território russo. Agora você tem o genocídio ali na Ucrânia, com o Holodomor, 4 milhões de pessoas morreram de fome, uma desgraça. E assim os erros se espalharam pela Europa. Em paralelo, você estava tendo 2 guerras para a instalação de regimes comunistas, inspirados na União Soviética, para implantar um ateísmo de Estado. Você teve a Guerra Cristera no México, que perseguiu a igreja, matou até criancinhas, matou velhos criancinhas, padres, freiras, matou todo mundo que se interferisse, não aceitasse o regime ateu do governo mexicano. E depois você teve a Guerra Civil Espanhola, onde pelo menos 7 mil mártires foram mortos por não abrir mão da sua fé, para a instalação de um Estado comunista. E aí você tem um pouco depois disso, você tem a Revolução Cubana na América Latina,
ela inspira uma série de guerrilhas por todo o continente. Praticamente todos os países ali de México para baixo, quase todos tiveram guerrilhas inspiradas pela Revolução Cubana, que tiveram como reação um governo militar nacionalista, a maioria deles um governo estadista, meio de direita, mas um governo de expansão estatal, que usava a guerrilha como pretexto para entrar no poder e nunca mais sair. Quase toda a América Latina aconteceu isso daí. Então assim, os erros se espalharam da Europa para a América Latina. E aí você tem ali no período no fim da década de 70 e início da década de 80, a invasão da União Soviética, eles invadiram o Afeganistão, e aí eles instrumentalizaram elementos que já estão presentes no Alcorão para eles produzirem o que Lenin chamava de propaganda armada. Então eles contribuíram diretamente para o surgimento do terrorismo islâmico, então os erros da Rússia se espalhando aí para o Oriente Médio. E no final, ali na década de 60, você tem a Revolução Cultural. Então, desiludidos com a impossibilidade de você exportar a Revolução Comunista aos moldes russo-chinês para países desenvolvidos, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos, vem o pessoal da Escola de Frankfurt e propõe o uso de conflitos que não são conflitos de classe, mas são conflitos subjetivos, de insatisfações. Aí você tem o surgimento das minorias, do politicamente correto, e você tem o marxismo cultural, que das universidades americanas se espalha para o mundo inteiro. Aqui os erros da Rússia já não tinham mais como ser contidos. Então aqui você tem agora o politicamente correto, controle, amordaçando as pessoas, não deixando elas falarem, expressarem o que elas veem com os próprios olhos, porque você tem que sempre defender a insatisfação subjetiva ou objetiva de uma minoria que acusa um grupo contrário a ela como o causador da sua insatisfação. Então você tem essa política das minorias. Então assim, você tem todas as revoluções, ideologias e genocídios do século XX com origem na Rússia. Mas assim, não é só... A Nossa Senhora não falou assim, o comunismo se espalhará pelo mundo. A Rússia espalhará os seus erros. Então esses erros, o comunismo condensa a maioria desses erros em forma de revoluções e um ateísmo de Estado. Mas você tem uma série de erros que não são propriamente o comunismo. Por exemplo, a Rússia foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto. Então, hoje na Rússia é legal, é legalizado para você fazer um aborto, qualquer clínica pública você consegue fazer e é de graça. Então, mas para você ter um filho na Rússia, você tem custo. Para você matar a criança no ventre da mãe não tem custo, mas para você ter um filho você tem custo. Então, e muitas pessoas não sabem, mas em proporção, em relação a cada 1000 habitantes, a Rússia tem o maior índice de abortos do mundo. Então, foi um dos primeiros países a implantar um mecanismo de Estado para você ter divórcio, incentivava o aborto. E a Rússia tem um dos principais erros da Rússia, que é essa subversão, o uso da propaganda, da desinformação e da infiltração como assim, ferramentas normais do Estado moderno. Isso se espalha para todo o Ocidente. Então, praticamente hoje não tem nenhum país do mundo que não tenha a sua agência de inteligência que esteja pautada na desinformação, na infiltração, vira uma política de Estado. Assim, como é que você vai falar para mim que 3 criancinhas analfabetas do interior de Portugal, sem eletricidade, sem contato nenhum com o mundo, né, que achavam que Rússia era uma senhora malvada, que nem sabiam que a Rússia era um país, como é que essas crianças puderam prever assim, a origem das principais revoluções, dos principais morticínios, dos principais erros na decadência moral do Ocidente, a origem precisa? Como é que elas poderiam prever sem ter uma intervenção divina? Isso é impossível. Então a aparição de Fátima é o maior acontecimento do século XX, e ela é tão extraordinária que você tem ainda um terceiro segredo, que ainda tudo isso aqui que eu estou falando vai no segundo segredo. Tem ainda o terceiro segredo, que se refere a eventos futuros que decorrerão de caso a não consagração da Rússia, que estarão ali antes daquele período do triunfo do coração de Maria, onde uma paz do mundo seria concedida. Vê que a segunda mensagem, ela termina com uma frase que destoa de todo o resto. Nossa Senhora está falando da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né? Ela está prevendo que a Segunda Guerra virá, ela está dizendo que terão erros que se espalharão, está dizendo qual que é a origem dos erros, está dizendo o que vai acontecer, uma parte do que vai acontecer se os erros não forem contidos, através dos pedidos que ela está fazendo. Então os erros, assim, a consequência dos erros é assim, muitos países serão aniquilados, muitas nações serão aniquiladas. Olha, a Segunda Guerra destruiu muita coisa, mas não aniquilou. Aniquilar é cessar de existir, é sair, inexistir completamente. Nenhuma nação foi aniquilada. Você teve remodulações ali de mapa da região, mas as nações não foram aniquiladas, exterminadas por completo. Isso não aconteceu. E no final da mensagem ela diz assim, ela está falando da Rússia, ela está falando de castigo, e de repente ela fala, em Portugal o dogma da fé será sempre preservado, etc. Quer dizer, aqui muda o tom, é como se tivesse interrompido a mensagem, né? Ia mudar o assunto,
né, e havia um outro assunto que trata de perda da fé, que não é o que está sendo falado antes. O que está sendo falado antes é atender aos pedidos de Nossa Senhora sobre rezas específicas para evitar que erros se espalhem e nações sejam aniquiladas. O que acontece? Queriam ter um terceiro segredo que era para ser revelado ao mundo em 1960, de acordo com orientações da irmã Lúcia, recebidas diretamente de Nossa Senhora em aparições posteriores à aparição de Fátima. O segredo foi escrito numa carta que foi enviada para o bispo da região de Fátima, que administra a região de Fátima, e ele seria responsável de entregar aquilo para o Vaticano, e o Papa deveria ler o segredo em 1960. O envelope estava selado, ele deveria ler em 1960 e revelar ao mundo. Por que 1960? Porque ficaria mais claro. O que aconteceu? Em 1959, o Papa João XXIII leu o segredo, quer dizer, já desrespeitou uma orientação, era para ler em 1960, ele leu em 1959 e disse, isso não se remete ao tempo do meu papado, é para o futuro, então eu acho que não vale a pena revelar ao mundo. E decidiram não revelar, o terceiro segredo não foi revelado. Então passaram-se 4 décadas, apenas no ano 2000, o segredo foi supostamente revelado. Teve uma conferência no Vaticano, onde o segredo foi lido. E o que foi lido foi uma visão em que parece São Miguel Arcanjo pedindo penitência e apontando a espada para a terra. Essa é a descrição da visão que a irmã Lúcia escreveu. E ele envia um raio assim em direção à terra, como se fosse uma punição, e o raio para nas mãos de Nossa Senhora, como se ela estivesse protegendo a terra. E aí depois eles veem um bispo vestido de branco, que ela interpreta, a irmã Lúcia interpreta como o Papa. Ele vai subindo uma ladeira, abençoando corpos, né, as almas de corpos que ele encontra pelo caminho, e no final ele se depara diante de uma cruz e ele é morto por tiros e flechas. É muito claro ali o que acontece. O segredo revelado em 2000, ele é apenas uma visão que não tem interpretação. Então, a interpretação que o Vaticano deu é assim, que aquilo ali se refere aos eventos de 1981, quando o Papa João Paulo II sofreu um atentado. A história é muito mal contada, porque na visão o Papa morre, e o Papa João Paulo II não morreu no atentado. A outra coisa é, a visão não é explicada, né? Ela destoa dos demais segredos. A visão do inferno que Nossa Senhora dá, como o primeiro segredo, ela explica precisamente o que está acontecendo quando ela está mostrando. Essas são as almas dos condenados, eles vão para o inferno. Eu estou mostrando isso daqui para as pessoas lembrarem que o inferno existe, etc, etc. Há toda uma explicação. O segundo segredo, ele é bastante claro. Tem coisas específicas que precisam ser feitas. E aí ele termina de uma forma que você está direcionando a mensagem. Portugal manterá o dogma da fé, etc. O etc. significa que há uma continuação, e a continuação, muitos historiadores dizem que, na verdade, o que aconteceu é que assim, o Vaticano tinha 2 documentos, e o que foi revelado foi um documento que descreve a visão. O segundo documento, que ele explicaria a visão, não teria sido revelado. Este segundo documento, ele se refere à apostasia profetizada por São Paulo apóstolo. A apostasia que viria como resultado da perda da fé dentro da igreja. Então tem vários cardeais e padres que leram o segredo, eles não revelam explicitamente do que se trata, mas um deles chegou muito perto de revelar, que é o padre ex-jesuíta, padre Malak Martin. Ele deu várias entrevistas falando sobre o assunto, e ele diz que está relacionado à perda da fé, que é a continuação dessa parte de Portugal. Muitos interpretam que se em Portugal o dogma da fé será preservado, aí tem um etc, significa que em outros lugares o dogma da fé não será preservado, ele será perdido. As pessoas perderão a fé. E na mensagem de La Salette, que eu falei no vídeo anterior, a fé será perdida desde dentro da igreja. Então, se você juntar as coisas, você vai ver que a fé será perdida de dentro da igreja para fora. Então, muitos interpretam que o segredo não foi revelado por completo, porque teria que vir acompanhado de uma meia-culpa, porque o Vaticano teria que reconhecer, nós estamos todos infiltrados e nós estamos perdendo a fé desde dentro. Tem uma série de padres que não são eminentemente padres, estão levando muitas almas para a perdição. Várias outras aparições marianas falam disso. Teve revelações marianas para um padre chamado Stefano Gobbi. Tem mais de 500 mensagens que foram reveladas para ele, e várias das mensagens mencionam explicitamente o terceiro segredo de Fátima, que não foi revelado ao mundo e que se trata da perda da fé. E o padre Malak Martin, ele diz que, eu vou falar no próximo vídeo eu vou falar de uma outra aparição, que é a aparição de Garabandal. Ele fala que tem um castigo que é mencionado pelas videntes de Garabandal, que condensa os eventos do terceiro segredo de Fátima. Então, o terceiro segredo de Fátima seria a perda da fé, a grande apostasia, profetizada nas Escrituras, que será seguida de um grande castigo. E São Paulo descreve que a apostasia antecederá
a revelação do anticristo. Então provavelmente esses são eventos que condensam os acontecimentos dos fins dos tempos tratados no livro do Apocalipse. Então, dada a precisão com que as profecias de Fátima, até então as cumpridas, a parte que foi cumprida, dada a precisão com que ela se cumpriu, a gente precisaria levar com bastante, interpretar com bastante cuidado e ter bastante atenção na terceira parte do segredo, porque deve ser acontecimentos que estão próximos do nosso tempo e que, dada a precisão das profecias cumpridas, a gente tem que levar essas profecias a sério. Tá certo, pessoal? Então é isso, esse é sobre a aparição de Fátima, que eu trato no livro Progresso às Avessas. Fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou falar de outras duas aparições marianas que complementam, se relacionam diretamente com os acontecimentos de La Salette e de Fátima. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.